Olá, amigos, turma de exercício, Estatuto do Servidor Público, Lei Orgânica Municipal e História e Geografia de São Gonçalo. Turma de exercício hoje. Então, vamos que quem tem fome tem pressa, beleza? Bom, já falei com outra câmera aqui para tu saber que o vídeo é esse. Fome de passar que eu tô falando, né? Galera aí vai conseguir essa matrícula em nome de Jesus, né? Em nome aí de Deus. E vamos que vamos. Pois bem, meus amigos, leis municipais. Leis municipais. O Estatuto do Servidor Público é a lei que rege o servidor público de São Gonçalo. E vimos que só tem duas formas de sermos servidores. Uma é por meio de cargos em comissão. Lembra da caneta? Lembra da caneta. Por quê? Porque esse é por meio da assinatura do prefeito. Galera, quem vai nomear, quem vai exonerar é sempre quem? Prefeito. Quem vai demitir? Prefeito. Ok? Tranquilo? Bom, e o outro é o que nós queremos e seremos em nome de Jesus. Que é o quê? Servidor público pleno, estável. E, consequentemente, esse só tem uma forma que é por meio de concurso público. Prévia aprovação em concurso público, perfeito? Conferência documental, né? Nomeação, posse e exercício. Posse, o próprio nome já diz, né? É a aceitação das atribuições do cargo, né? E o exercício é o início das atividades, o início das atribuições. Delicinha, gostosinho, muito bacana e vamos que vamos, beleza? Tranquilo? Bacana. Enfim, então, são características que nós temos aí do servidor, beleza? Vimos que o serviço público, ele é regido pelo princípio do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, de acordo com a lei. Impessoalidade é o quê? Subjetividade. Moralidade é a ética. Publicidade é a transparência. Eficiência é a qualidade. Por que eu falo sobre isso? Porque tudo no estatuto, tudo, sem exagero, gira em torno do LIMP. Então, por exemplo, quando ele fala assim, durante o estado probatório, que de São Gonçalo será de 2 anos, ok? Grave isso. Muita gente em outro cursinho, no outro dia eu peguei enviaram para mim, né, um vídeo lá de outro curso, Questões Éticas, eu não vou falar o nome, claro, não há necessidade disso, né, um curso de Niterói, mas eu não vou falar o nome, o cara falando lá que era 3 anos, estado probatório. Por quê? Porque ele está acostumado talvez a dar aula de Estatuto do Servidor Público de outros municípios, porque no caso de São Gonçalo são 2 anos, tá? 24 meses. E não, enfim, nem todo mundo é maluco de fazer essas coisas que eu faço, né? O que eu faço? Isso aqui, ó. Vê se o cara não é doido que faz isso, né? Quer dizer, imprimir aí a matéria, a lei, né? Ler, beleza? E andar agarrado com isso aqui o tempo todo. Legal? Tranquilo? Minha namorada quer até se separar de mim por causa disso. Que ela tá com ciúme desses papéis. E esse papel aqui é só da aula de hoje, filhão. Não pense você aqui, ó. Tá vendo? História de São Gonçalo, né? Os exercícios impressos, olha lá, feitos com observações que eu anoto. Então não pense você que é do conteúdo de toda a matéria, não. Tá? Esse aqui é o da aula de hoje, de exercício. Da turma de exercício, dessa aqui de manhã.
Por quê? Enfim, né? Talvez seja outra geração, a geração do tablet, né? Enfim, eu já sou de uma outra geração, eu imprimo, leio, pesquiso, procuro ver. Quando há discordância, como o caso do número de habitantes de São Gonçalo, eu procuro ver, opa, se tem discordância dentro do próprio edital, quer dizer, caindo um troço desse, é plausível de anulação. Então, não se preocupa com essa questão de número de habitantes por conta exatamente dessa discordância que tem dentro da própria informação do site, né? Mas o fato é que, consequentemente, são situações que a gente procura ver, procura pesquisar, procura saber, enfim. Então, por exemplo, eu estou falando da questão do LIMP, exatamente por isso. Por exemplo, durante o estado probatório, o que o cara vai ser avaliado? Ele vai ser avaliado dentro do LIMP, só que dito com outras palavras. Por exemplo, a qualidade do serviço dele. O que é isso? É eficiência. Beleza? A conduta dele. O que é isso? É a moralidade, é a ética. É o M do LIMP, né? Ou seja, característica que você tem. Punição, né? Temos as penalidades, né? Advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sempre cai uma questão sobre penalidade. Bom, primeira assertativa que nós temos que ter é: exoneração não é penalidade. Demissão é penalidade. Ok? Primeira diferença. Segunda diferença: exoneração. Exoneração só pode ocorrer durante o estado probatório ou após o estado probatório, como já aconteceu comigo, que eu já cumpri meu estado probatório na prefeitura, né? O que acontece? Só a pedido do servidor, ou seja, eu posso, sei lá, como já aconteceu, fazer outro concurso, querer ir para outro lugar e pedir exoneração. Excetuando isso, eu não posso ser exonerado do meu cargo. Cuidado para não confundir cargo com função. São coisas diferentes. Diretor não é cargo, diretor é função. Coordenador de turno não é cargo, coordenador de turno é função. Então, o indivíduo que está lá como dirigente de turno, né? É o termo que o pessoal usa lá em São Gonçalo, porque cada prefeitura tem outro termo, né? Ele tem a função gratificada. O indivíduo que está lá como diretor, ele tem a função gratificada. O que significa isso? Né? Função comissionada, no caso, né? Função comissionada. O que significa isso? Função gratificada, função comissionada. Aí sim ele pode ser exonerado da função. Que cai entre nós, né? A gente sabe que, não digo só São Gonçalo, mas muitos municípios, principalmente no interior, né? É tudo muito negócio de política, né? Então muda a política, às vezes o pessoal, exonera lá o cara. Enfim, tem poder para isso? Tem. Pode exonerar ele daquela função, não do cargo. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem dele. Então, por exemplo, se o cara é professor de história, ele vai ser reconduzido a professor de história. Ok? Característica que a gente tem em relação a isso. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Pois bem, acumulação de cargos. É vedada qualquer acumulação de cargos, exceto nas seguintes situações: 2 matrículas como professor, uma como professor, outra como técnico administrativo, outra como técnico científico, tá? Ou 2 matrículas na área médica, 2 de enfermeiro, 2 de médico, etc, né? Beleza? Excetuando, não é permitido o acúmulo
de cargos públicos, é vedado, como a própria lei diz. Então, meu amigo, o que significa isso? Porra, tu é professor? Pode ter 2 matrículas como professor. Pode ter uma como professor e uma como médico? Não. Pode ter uma como professor e uma como pesquisador. Como muita gente universitária tem. Tá? Aqui no Brasil é difícil, né? Professor de educação básica ser pesquisador. Não é impossível. Inclusive a lei permite isso. Mas é mais difícil, não é? Estados Unidos, país de primeiro mundo, não. Professores lá também são pesquisadores, até porque, como Paulo Freire diz, né? Não existe ensino sem pesquisa e não existe pesquisa sem ensino. Ok? Mas aqui no Brasil, ensino, pesquisa, ciência não é levado a sério, não é verdade? É só você falar uma coisa no Facebook que aquilo ali vira verdade, o pessoal segue e dá tudo certo, né? Teve muita gente lá que morreu acreditando isso, né? A Prevent-Sene que diga, né? Tomando cloroquina e tomando ozônio no ânus, né? Ou seja, coisas de Brasil, né, gente? Coisas de Brasil. Tá? Eu adoro usar esse termo de Brasil porque me lembra muito aí Niterói e São Gonçalo, porque quando eu vim pra cá eu estranhei muito, né? Essa coisa de você falar muito de, né? De. Lá no Rio a gente fala do, né? Mas enfim, coisas do tipo, né? Eu já sou um gonçalense naturalizado, vamos dizer assim. Pois bem, carioca papagoiaba, né? Pode dizer assim, né? Como o pessoal diz. Pois bem, em relação também a outros assuntos, né? História de São Gonçalo. Poxa, gente, o que acontece? São Gonçalo tem uma história, né? Dentro do contexto de Baía de Guanabara. Está na região de Baía de Guanabara. Então, a primeira atividade econômica foi basicamente a primeira atividade econômica ainda incipiente no Brasil. Por que incipiente? Porque não foi nem um ciclo econômico. Era a época da fase pré-colonial, porque estamos falando exatamente do pau-brasil. Né? Então, escambo, característica dessa fase colonial, pau-brasil, uso de mão de obra indígena, no caso índios, tamoios, correto? Invasão francesa no Rio de Janeiro, tá? Os franceses eram aliados aos índios tamoios, né? A questão da confederação dos tamoios que vai ocorrer, então uma guerra, um conflito, né? Os índios termininóis, né? Lá do Araribóia, aquele cara que tá lá em estrada de pedra, olhando pro Rio de Janeiro de braço cruzado assim, falando assim, porra, queria tá aí, né? O pessoal fala assim, né? De sacanagem. Por quê? Porque, obviamente, termininóis se apoiam aos portugueses que vencem essa luta dessa região. Expulsam, obviamente, os franceses. O pessoal estudou e funda lá a cidade do Rio de Janeiro e toda essa região aqui de Niterói e São Gonçalo é uma região que passa a ser controlada pela tribo dos Araribóias, né? Os termininóis que controlam, né? Inclusive os tamoios, que é a maioria dessa região aqui, da população de São Gonçalo, indígena. Tanto é que você vê vários nomes de rua, principalmente de Niterói, ruas indígenas, né? Em razão exatamente dessa característica histórica e tudo mais. Poxa, o relevo de São Gonçalo, é um relevo baixo, um relevo de baixas altitudes. É o ponto culminante, podemos dizer assim, né? Porque quando a gente fala ponto culminante, a gente imagina o quê? 1.000 e poucos metros de altitude, 2.000 metros de altitude, 6, 7 mil metros de altitude, Everest, né? No Brasil nem tem isso. O Brasil não tem montanha, né? Brasil, no caso de São Gonçalo, tem o Alto do Gaia com seus 500 metros de altitude. Então, o que eu estou falando para você, meu amigo? Estou falando para você que o relevo é um relevo de baixa altitude, né? Enfim, característica que você observa aí
dentro desse contexto gonçalense, não é? Quer dizer, obviamente, o fato de você ter domínio de rios navegáveis, uma área plana, próximo, junto ao mar, em especial Baía de Guanabara, surge atividades econômicas agrícolas, em especial a cana-de-açúcar. A gente tem que lembrar, beleza, que o século XVIII, o Brasil, século XVII, né? Século XVIII, o Brasil é um país da cana-de-açúcar. E essa cana, embora o epicentro seja a região nordeste do Brasil, ela se estende junto, se expande junto ao litoral, alcançando a planície campista, Campos, e chegando inclusive à Baixada Fluminense, a Baía de Guanabara, São Gonçalo. Então, você tem lá o ramo de cana, né? Aqui no meu rancho tem uma cana aí, estou esperando para colher cana, porque aqui não tem muito espaço para plantar cana, o cara plantou cana aí pra caramba, estou esperando essa cana crescer aí para dar para os outros, porque eu não posso chupar cana que eu sou diabético, mas é esse ramo de cana que nós representamos no brasão. No brasão. E século XIX, ele é marcado pelo quê? Pela cafeicultura. Até porque, meus amigos, o que acontece em São Gonçalo? Acontece em São Gonçalo, né? Como característica, uma região do Rio de Janeiro. Então, a primeira região de epicentro do café foi o Rio de Janeiro, até porque nessa época do café o Rio de Janeiro era a capital. E, consequentemente, né, implantação de linhas férreas, que temos em São Gonçalo, né? Eu cheguei quando criança a andar de trem em São Gonçalo, ok? Quando criança. Inclusive fui até de trem até Itaboraí, até Porto das Caixas, né? Para ver a Santa chorar. Porque hoje, ironicamente, o rancho que eu tenho, da onde eu estou transmitindo essa aula, é próximo de Porto das Caixas. Mas, assim, ironicamente falando, mas quando eu era criança bem atentada, minha mãe, minha avó, né? Católica, tinha negócio de santa chorando lá, me levou lá para ver a santa chorar lá. Eu acho que não resolveu muito o meu problema, porque eu continuei sendo uma criança e hoje um adulto, né, atentado, ou como meus alunos dizem, um coroa atentado, ok? Mas o fato é que, consequentemente, macete histórico, aonde tem trem, normalmente é onde houve plantio de café. Ponto. Então representa aí a outra parte econômica de São Gonçalo. Anderson, e a história da laranja em São Gonçalo, que também é muito interessante? Sim. Oi, fala Marcelo, ia falar comigo? Tu abriu o áudio? Fala comigo. Cuidado, tem que ser no site da prefeitura. Olha, isso é muito relativo, porque essas redondezas que ele chama atenção, hoje fazem parte de São Gonçalo. Ou foram municípios, né, que futuramente se emanciparam de São Gonçalo. Então, quer dizer, distritos no caso, né, que emanciparam de São Gonçalo, como, não é que nem que se emancipou, né, que São Gonçalo perdeu, como o caso, por exemplo, de Itaipu. Mas o fato é que, consequentemente, o café se deu mais certo, sim, nas redondezas. Até por conta de uma característica geográfica de São Gonçalo, né?
O que acontece? O pessoal até hoje compra terrenos em São Gonçalo, sabe que São Gonçalo tem um problema ligado a ser brejo, mangues, terrenos alagadiços, né? Que serão corrigidos só no início do século XX, né? O Nilo Peçanha começa a ter Nilo Peçanha ele é marcado, entre outras coisas, por uma política nacional de drenagem. Tá? Por isso que tudo quanto é município da Baixada Fluminense tem uma rua, tem uma avenida para representar lá Nilo Peçanha. Porque praticamente tudo que era Baixada Fluminense tem esse problema, né? Além da questão do solo argiloso, né? Tem essa característica de você ter brejos. Mas sim, houve café em São Gonçalo também. Claro que o café ele se desempenha nem na Baixada Fluminense, mas o local que ele mais se desempenha é no Médio Vale Paraíba do Sul, que é o interior do estado, do Rio de Janeiro. Né? Vassouras, Mendes, né? Ali que é o epicentro do café. Mas houve café aqui. Tá? Por exemplo, antes de eu comprar esse rancho aqui, eu tinha um sítio em Nova Iguaçu, num lugar chamado Tinguá, que era uma fazenda de café. A história de Tinguá, o Barão de Tinguá, né? Era exatamente o que? Um latifundiário, um barão, o próprio nome já sugere, produtor de café. Inclusive tem estação ferroviária. Aí ali da estação subia exatamente para quê? Para Miguel Pereira, regiões aí produtoras de café. Tá? Então, são características que você tem, tanto que representa na economia de São Gonçalo. A laranja ela desenvolve em São Gonçalo, no início do século XX, principalmente, como que? Como uma alternativa para substituir, em parte, o café. Beleza? Devido à crise do café. E o século XX é marcado exatamente pelo quê? Pelo fato de São Gonçalo ser chamado de Manchester Fluminense. Devido à industrialização. A partir da década de 40, em especial década de 50, nós temos ali o chamado plano de metas, governo JK, famoso 50 anos em 5, o Estado, desenvolvimentista, tudo que vai caminhar e direcionar para quê? Para que São Gonçalo tenha esse polo industrial, né? Que até hoje é um importante centro industrial. E lá a legislação ela fala detalhadamente sobre as indústrias que tem em São Gonçalo, que é uma cacetada de indústria, né? Assim como bairros, né? São mais de 90 bairros que tem em São Gonçalo, e enfim, e ele vai falando lá detalhadamente sobre cada um deles. Beleza? Lei Orgânica Municipal. Como nós vimos, a lei orgânica é o quê? É a Constituição do município. Tá? Que nada mais é do que a norma fundamental e suprema do município. Fala comigo. Olha, poder é uma maldade, né, cara? É uma maldade, vamos dizer assim. Mas alguns bairros você pode deduzir ali, né? Exatamente pelo quê? Pela questão de você ter a localização. Como você sabe, você tem o quê? São 5 distritos que tem em São Gonçalo, né? Temos o distrito 1, que é o distrito sede, o distrito 2, que é em Piíba, né? Um distrito voltado para Maricá, então são aqueles bairros ali próximos de Maricá, tá? O distrito 3, que é aquele voltado para Itaboraí, ou seja, aqueles ali, Monjolos, né? Pro lado de Monjolos, tá? O distrito 4, que é o distrito que são aqueles bairros ali da BR, se ligou? Aqueles bairros ali onde está São Gonçalo Shopping, né? Eu sempre confundo, o shopping mesmo, que é o, não é o Partage não, qual é? Tem aquele que é da BR, não sei qual é o nome do shopping, acho que é São Gonçalo Shopping mesmo, né? E Shopping São Gonçalo, então, que é o 4º distrito, porque o outro lá, aquele que é do lado do Extra, aquele ali é o 1º distrito, que é o sede, tá? E o 5º distrito, que é o Sete Pontes,
né? Que é aquele dos bairros voltados para Niterói. Então é Barro Vermelho, né? Aqueles Pita, né? Aqueles bairros ali voltados ali, quando você pega ali, indo ali para Viradouro, para Niterói ali, na divisa, tá? Então assim, mais ou menos por localização, você pode saber. Agora, claro, é muito difícil você saber. Por quê? Eu até comentei isso numa aula. Poxa, essa questão distrital, ela poderia ser revista. Falei isso na aula de lei orgânica. Por quê? Porque o que limita o distrito do outro são limites geográficos. Principalmente rios. No caso de São Gonçalo não tem grandes áreas altas, né? Exceto aí que eu citei pra galera, né? O Alto do Gaia. Mas o fato é que, consequentemente, normalmente são rios. Então, do rio para cá, do rio para lá. Né? Enfim, então, acaba não criando muito sentido. Por exemplo, Alcântara está no primeiro distrito. Jardim Alcântara já ocupa o outro distrito, né? Enfim, então, tá entendendo? Porque o do Rio Alcântara para cá é uma coisa, do Rio Alcântara para lá é outra. Fala comigo. No caso, segundo distrito. Sim. Que é uma outra maldade. Por que uma outra maldade? Porque São Gonçalo tem 92 bairros. Então, poxa, caramba, né? Tem bairros que você deduz, né? Tem bairros que você fixa. Exemplo, Monjolos, é um tipo lá de planta que tinha lá, né? Sete Ponte, é porque tinha um francês que falava esta ponte, aí em francês a pronúncia lembra Sete Pontes. Enfim, você acaba guardando algumas situações. Agora, você há de concordar comigo que, assim, a maioria eu até guardei de cabeça, né? Mas todos não. Até porque, poxa, nós não somos computador, né? Então 92 bairros, você saber a origem de cada um deles é muito complicado. É a mesma coisa do professor de história saber todas as datas históricas da história do Brasil. Porra, né? Eu dou aula de história, não sei. Entendeu? Claro que as mais importantes a gente acaba fixando aquelas que a gente mais repete, né? Beleza? Mas tá no edital, pode cair. É uma maldade. A gente não tem que se prender a essa questão, tá? Não vai ser essa questão que vai determinar se a gente vai passar ou não. É isso que eu quero chamar a atenção, tá? Eu não quero aquele aluno que fica se chicoteando, se mutilando, não. Ai, meu Deus. Não, tu estuda de forma geral, que é isso que você vai passar. Tá bom? Tranquilo? Ok? Fala comigo. Uhum. Sim. Uhum. Mas o problema. É isso que eu estou te falando. Mas o problema, né? O material teórico tem descrevendo todos os bairros de lá, tá? Mas o problema maior é exatamente o quê? Exatamente em tudo, com base em tudo isso, vamos para os exercícios, né? Bacana, delicinha. Vamos falar dos exercícios. Vamos a eles. Qualquer dúvida, abre o áudio e fala comigo. Vamos lá. Isso. Vamos fazer essa daqui de Estatuto do Servidor Público. Bacana. Caraca, hein?
Show. Isso aqui eu acho que não tem nem gabarito, ó. Tem não. Vamos lá. É bom que você pega comigo o gabarito. Vamos lá. Fazer aqui de cabeça aqui. Avalie com base no artigo 169. O servidor público é proibido do quê, filhão? Caraca, gente, olha só. Lembra do LIMP? Lembra do LIMP. Só você feriu o LIMP. Meu amigo, macetão para servidor público é LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Feriu isso, sinônimo disso, então tu é proibido. Beleza? Vamos lá. Praticar usura de suas formas no âmbito do serviço público é proibido. Beleza? Então, ó, 1 é proibido. 2, é proibido de revelar fato. Ah, outra coisa também. Galera, olha só. Isso aí eu tenho que falar para vocês. Questão de prova. Sempre prestar atenção no enunciado. Por quê? Porque às vezes ele não pergunta o que é certo. A pessoa entende o que é certo, o que é errado. Não, não é isso. Ele está perguntando o quê? O que o cara é proibido de fazer. Né? Então, conselho, lê a última frase e as alternativas. Vamos lá, para o pessoal entender, ó. Aqui, ó. Olha lá. Então, ao invés de você ler, praticar, vem aqui, ó. Vamos lá comigo, com o tio Anderson. É proibido praticar usura em qualquer de suas formas? É proibido? É. Viu como é que fica fácil? É proibido revelar fato ou informação de natureza sigilosa? É. É proibido prestar declaração em processo administrativo? Não. Por quê? Ah lá, viu como é que ficou fácil? Porque não é proibido, pelo contrário, é uma obrigação tua, filhão. Caraca! Ou seja, você está lá respondendo processo administrativo. Olha, não vou prestar declaração nenhuma não. Que isso, tá maluco? Então, ó, descarta 3, obviamente, né? É 1, 2 e 4. Olha lá, exercer cargo, olha lá, vamos lá. É proibido exercer cargo ou função pública antes de ser atendidos os requisitos legais? Ou continuar exercendo sabendo indevidamente, ou seja, o cara está indevido, está sabendo disso,